Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo por aqui. E hoje eu decidi aproveitar um pouquinho que a chuva deu uma trégua e eu decidi aproveitar para gravar um vídeo com vocês falando um pouquinho sobre o outro lado da moeda. E o que eu quero dizer com isso? Geralmente quando a gente conversa sobre a Holanda, a gente sempre fala das partes boas da Holanda, né? É normal a gente compartilhar as partes boas aqui, mas também tem algumas coisinhas, que alguns pequenos luxos que às vezes a gente tem no Brasil e a gente não tem mais aqui. E é sobre isso que eu vim falar com vocês hoje, sobre luxos que eu tinha no Brasil e que eu não tenho mais aqui na Holanda. Então sim, tem algumas coisas sim que pra mim eram melhores no Brasil, as coisas da minha realidade no Brasil, e é sobre isso que eu vim falar com vocês hoje. E o primeiro item nessa minha lista, como vocês podem ver, estou aqui caminhando. Quando vocês me veem, ou eu tô caminhando, ou eu tô de bicicleta, ou eu tô de ônibus, porque aqui, meus queridos, o luxo que eu não tenho mais é de ter carro. No Brasil eu tinha carro, minha carteira é de motorista, então tava tudo certo, tudo ótimo. Porém aqui, primeiramente, comprar carro não é caro, tá? Mas ter um carro é caro aqui na Holanda, porque tem vários impostos que são cobrados mensalmente para quem tem carro. Além disso, a maioria dos apartamentos não tem garagem, então alugar uma garagem também é caro. Mas além de tudo isso, eu também não tenho carteira de motorista aqui na Holanda. Eu tenho carteira de motorista do Brasil e eu tenho carteira de motorista da Nova Zelândia, mas eu não tenho carteira de motorista aqui da Holanda. Então isso impossibilita que eu tenha um carro aqui. Outro pequeno luxo que eu tinha no Brasil e que eu não tenho mais aqui na Holanda é poder andar de Uber pra cima e pra baixo. Uber no Brasil é muito barato se comparado com aqui. Aqui o Uber é muito caro, então é praticamente inviável tu usar ele com frequência. Aqui a gente usa o Uber realmente só em última instância, quando realmente não tem mais nenhuma outra opção. Daí sim a gente chama Uber. Caso contrário, a gente usa trem, a gente usa metrô, a gente usa ônibus, sei lá, qualquer outro meio de transporte, bicicleta mesmo. Mas o Uber é realmente uma das últimas coisas que a gente pega aqui quando tá precisando se locomover. O terceiro item da minha lista é ir ao salão. Serviços aqui de modo geral são muito caros, então fazer unha com frequência, cortar cabelo com frequência, essas coisas aí, aqui morando na Europa, eu acho muito caro. Então a não ser que tu ganhe um ótimo salário, é um pouco difícil tu fazer isso com frequência. Então assim, eu particularmente costumo fazer minha unha em casa. Agora não tá feita, porque né, no trabalho eu acabo não usando esmalte, mas eu geralmente costumo fazer minha unha em casa. Cabelo às vezes eu passo mais de ano sem cortar, ou eu corto em casa mesmo. Então esse tipo de coisa eu acho muito caro aqui na Holanda. E na verdade em quase todos os países. Na Nova Zelândia, quando a gente morava lá também, eu achava muito caro. Então ir no salão com frequência era realmente um pequeno luxo que eu tinha no Brasil e que eu não tenho mais aqui. O quarto item da minha lista era algo que fazia parte do meu dia a dia no Brasil, que era o churrasco quase todo dia. Principalmente no Rio Grande do Sul, a gente tem muito costume de fazer churrasco para qualquer ocasião. Seja para assistir futebol, seja aniversário de alguém, seja só para reunir a família. A gente tem costume de fazer churrasco para tudo. Ou pelo menos se encontrar e fazer uma janta com os amigos, com a família. A gente tem muito esse costume. E aqui na Holanda, na correria do dia a dia, até mesmo com os nossos amigos, é difícil a gente se encontrar. E além disso, as casas, nenhuma delas tem churrasqueira. As que tem churrasqueira fica pro lado de fora da casa, que é aquelas portáteis. E aí agora, nessa época de chuva, meus queridos, é praticamente impossível de tu fazer um churrasco. Então isso é algo, essa reunião, essas junções que a gente faz no Brasil, é algo que eu sinto bastante falta. E é um luxo que a gente tinha no Brasil e que eu não tenho mais aqui. O próximo item na minha lista é comer fora com frequência. No Brasil a gente geralmente sai com frequência para comer fora, ou pelo menos essa era a realidade minha, da minha família, dos meus amigos. E a gente acaba indo, nem que seja no boteco da esquina, comer alguma coisa diferente. Muitas vezes até a gente acaba saindo sexta, sábado e domingo para comer fora, ou para pelo menos pedir alguma coisa diferente. E aqui na Holanda comer fora é algo que eu acho um pouco caro, é algo que não dá para fazer com frequência. A gente às vezes até pede alguma coisa em casa de comida, mas geralmente é fast food. Aí fast food eu concordo que às vezes sai mais barato até do que fazer comida em casa. Mas sair para um restaurante que tu vai gastar uma média aí de uns 70 € o casal,
é uma coisa extremamente cara, a não ser que tu ganhe um salário muito bom aqui. Mas para a realidade da maioria dos imigrantes, sair quase todos os dias ou quase todo final de semana é algo um pouco fora de cogitação. O sexto item na minha lista era o luxo de me sentir 100% confiante para conversar sobre qualquer assunto. E isso se dá ao fato de que aqui 90% do meu tempo eu acabo falando em inglês. E mesmo sendo uma língua que eu já falo há bastante tempo, já falo há alguns anos, a gente já mora fora do Brasil há alguns anos, ainda assim existem alguns assuntos em que parece que algumas palavras vão faltar na tua cabeça. Eu normalmente me sinto confortável em falar sobre quase todos os assuntos, mas acabam às vezes faltando algumas palavrinhas aí específicas sobre assuntos muito específicos que eu não sei ou que eu não lembro. Eu consigo me fazer entender, explicar para outra pessoa sobre o que eu quero falar, qual que é a palavra que eu gostaria de usar. E aí, consequentemente, se ela souber sobre o que eu falo, ou se ela souber a palavra que eu não lembro, ela vai me responder e vai me dizer qual é a palavra que eu tô esquecendo. Mas nunca vai ser 100% de confiança como a que a gente tem com a nossa língua materna. Isso aí, a não ser para pessoas que cresceram falando realmente inglês, eu duvido muito que tenha alguém que se sinta confortável em falar de absolutamente todos os assuntos. Tu falar sobre um assunto que tu domina é geralmente ok. Mas agora, às vezes, surgem assuntos muito aleatórios que, às vezes, algumas palavras tu vai esquecer. Como acontece também, às vezes, até mesmo no português, porque tu acaba esquecendo algumas palavras que tu não usa no teu dia a dia, mas que tu te faz entender depois de outra forma, explicando para as pessoas o que tu gostaria de falar. Mas tu poder conversar em português, com certeza, é muito mais fácil. A tua cabeça não fica fritando por tu estar falando o dia inteiro em outra língua e tem que estar pensando muitas vezes nas coisas que tu fala, no que tu tem que falar. Então isso é um luxo que a gente tem quando a gente mora no nosso país de origem, né? No país onde a gente nasceu, que é o de falar a nossa língua e se sentir realmente 100% confiante na hora de conversar. E o último item da minha lista, eu acho que eu não precisaria nem citar ele, mas eu vou colocar aqui nessa lista pra vocês, que é o luxo de poder celebrar os momentos em família, de tu estar presente nos aniversários, nos casamentos, nos batizados, nos nascimentos. Esse é um luxo que quem nunca saiu do Brasil, quem nunca imigrou, talvez não consiga entender o tamanho do luxo que isso é. Mas quando tu tá fora do Brasil, tu começa a perceber como isso faz falta e como isso pode ser doloroso quando tu não tá perto da tua família em um momento importante, de um aniversário, por exemplo, de uma celebração. Então, pra mim, esse é um dos maiores luxos que eu tinha no Brasil e que eu não tenho mais aqui na Holanda. E essa foi a minha lista dos luxos que eu tinha no Brasil e que eu não tenho mais aqui. Então deixa aí nos comentários se faltou algum luxo nessa minha lista, se eu esqueci de alguma coisa. Deixa aí nos comentários pra eu saber. Ou se tem mais algum outro luxo que tu tinha no Brasil e não tem mais hoje aqui na Holanda. E já aproveita também, caso tu ainda não seja inscrito no canal, já te inscreve, deixa um like nesse vídeo e ativa as notificações para receber aviso sempre que tiver vídeo novo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e de conhecer um pouquinho mais de um outro pedacinho de Amsterdã comigo. E aproveitando o assunto, no próximo vídeo eu trago para vocês os luxos que eu tenho aqui e que eu não tinha no Brasil. Muito obrigada por ter ficado até aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. E tchau!